Lucas 14, a partir do verso 16, diz: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Muito profundo isso, né? Essa parábola é muito conhecida. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer algo importante, como Ele sempre faz. Diz assim para a pessoa que está do seu lado: presta atenção. Agora fala para você mesmo: presta atenção. Se liga nas distrações. Pode falar, é para você falar para você mesmo. Se liga nas distrações. Elas nesse momento estão todas repreendidas pelo poder que há no nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Mas nós vamos aprender hoje um pouco a identificar e a lidar e a neutralizar as distrações. A gente vai aprender hoje no Espírito a prestar atenção. Hoje a gente tem uma diversidade de coisas muito maior do que se já teve algum dia, que nos fazem ficar distraídos. A gente vive o advento da tecnologia, a gente tem internet hoje. Você vai para uma fazenda passar um final de semana e em quase todas elas você já tem Wi-Fi. Você não consegue se desconectar. Às vezes você vai para esse fim, mas chegar lá tem, né? E você acaba continuando conectado, continua exposto a uma gama de distrações que estão ali à sua disposição. E essas distrações, elas vêm para nos tirar o foco do que é realmente importante. Eu trouxe alguns dados para compartilhar com vocês essa noite. O Conselho de Segurança Nacional constatou numa pesquisa que mais de 11 mil pessoas se machucaram em 2014 nos Estados Unidos por andar na rua usando seus telefones. Percebam, andar na rua usando o telefone. Andar. Eu não estou falando de dirigir ao telefone, eu estou falando de caminhar, olhando as redes sociais, o WhatsApp, conversando com alguém por algum outro aplicativo que você tem o costume de usar. Andando. Mais de 11 mil pessoas. Em um ano, no ano de 2014. Eu imagino que esse dado hoje seja muito mais expressivo. Oi? Por aí. Olha outro dado. 16 mil fatalidades nas estradas entre 2001 e 2007. Ou seja, acidentes onde pessoas perderam suas vidas. Foram fatais. Não deixaram sequer sequelas. Não deixaram nenhuma esperança. 16 mil acidentes com fatalidades. Mais de 21% dos acidentes são atribuídos, se o celular é grave andando, já provocou mais de 11 mil, imagina dirigindo, né? Mais de 21% desses acidentes são atribuídos a motoristas falando ao celular. E desses 21, 5% são falando por meio de mensagens. 1 segundo pode ser fatal quando você está dirigindo e desvia o seu olhar
para enviar uma mensagem, para responder, para ver aquela notificação que o celularzinho não para de apitar, avisando que chegou uma informação nova. São infinitas as possibilidades que nós temos de distrações. Por isso nós temos que prestar atenção ao que realmente importa. Peraí, mas você falou da parábola, as pessoas estavam sendo convidadas para a ceia e está dando uma série de dados. Porque hoje é para você realmente prestar atenção no que Deus está querendo te mostrar e mostrar a mim. Ele quer que a gente compreenda que esses dados são para chamar a nossa atenção para o fato de que a gente está se desviando do foco. O que são ou o que é em si a palavra distração? Olha que lindo esse conceito que a enciclopédia traz para a gente. Estar distraído ou distração é estar alheio ao que acontece. É estar desviado do foco. Perceba a segunda parte. Bloqueando ou diminuindo a recepção da informação desejada. Portanto, distração é algo que tira você do foco de uma forma mais resumida e lhe impede de receber, bloqueia ou diminui a recepção da informação desejada, daquilo que você realmente deveria estar recebendo, daquilo que você verdadeiramente devia estar concentrado. É isso que a distração é. E a gente percebe nessa parábola o quanto as pessoas estavam distraídas, o quanto as pessoas tiraram os olhos e permitiram que outras coisas as tirassem do foco. No caso delas, nenhuma teve essa percepção ou essa recepção de informação desejada diminuída, foi totalmente bloqueada. Um não foi porque casou, o outro não foi porque comprou uma fazenda, o outro não foi porque comprou boi, o outro não foi por isso, o outro não foi por aquilo. E essas distrações os fizeram perder o alvo, os fizeram perder o foco. E o nosso propósito hoje é prestar atenção quais distrações têm nos tirado do foco. O que tem sido os seus bois? O que tem sido o seu casamento hoje? O que tem feito você bloquear totalmente, se desligar, ou feito você ficar com uma audição chamada como audição desatenta? Você está aqui, está ouvindo, está na célula, está presente, mas você não está recebendo, porque as distrações estão na sua mente. Não foi o seu casamento que você casou e não veio, não foram as suas terras, não foram os seus bois, mas elas estão aqui, você está aqui, e a sua distração veio com você na sua mente, está lhe tirando a oportunidade de receber a informação desejada. E você não está prestando atenção nisso. E essa distração está lhe tirando do propósito, está lhe tirando do foco, está te impedindo de crescer, está te impedindo de melhorar, está te impedindo de ser curado em uma determinada área, está te impedindo de receber a restauração que Deus tem para a sua vida, está te impedindo de receber o entendimento, o discernimento daquilo que Deus tem para você, do propósito dele para a sua vida, do que ele te confiou, e você está distraído. Distraído. Diga para o seu irmão: quando o diabo quer te destruir, pode falar para o seu irmão, você que está em casa pode repetir, se estiver sozinho, fala para você mesmo, mas você precisa ouvir isso não como uma audição desatenta, mas ouvir atentamente isso. O título da mensagem é Presta Atenção. Quando o diabo quer te destruir, ele te distrai. É essa a estratégia que o diabo tem usado. Quando o inimigo quer te destruir, ele te distrai. E a gente não tem estado atento, a gente tem subestimado as distrações. Ah, mas quando eu quiser eu paro. Eu só entro no Instagram se eu quiser. Se eu disser que eu não vou entrar, eu não entro. Mas aí uma notificação chega, fulano está ao vivo. Fulano postou um story novo e o seu dedinho nervoso não consegue controlar. E você não dá o comando para o seu pensamento e a distração lhe bloqueia, diminui, te impede de estar com os olhos fitos em Deus. Interrompe a conexão do seu espírito com o trono celestial, com o trono da graça, com o que Deus quer liberar sobre a sua vida, com o que Ele está liberando, mas você não está recebendo. Olha que frase linda que eu encontrei sobre isso, e eu anotei aqui para não deixar de partilhar com você. Quando nós não prestamos atenção ao que Deus diz, nós perdemos o que Ele está fazendo.
Presta atenção. Quando nós não ouvimos ou não prestamos atenção ao que Deus diz, nós perdemos o que Ele está fazendo. Quando nós alimentamos as distrações, quando nós deixamos as distrações nos tirar do foco, nós perdemos o que Deus está fazendo. Ele continua fazendo. Mas você deu vazão à distração. E a distração é o quê? Algo que bloqueia ou diminui a sua recepção da informação desejada. Deus está fazendo. Ele continua sendo Deus. Mas você está alimentando a distração. Você está nutrindo a distração. Você está com várias distrações de estimação e você não quer renunciar a nenhuma delas. Sabe, amados, Deus nos dá exemplos muito fortes de como as distrações podem nos matar, nos fazer sucumbir achando que a gente está bem, achando que a gente está crente, está na campanha, está firme, é assíduo, é constante. Mas será que você não está aí com sua audição desatenta? Que quando você ouve o que Jesus diz, mas você não faz, não gera em você ação, não realiza como a pastora ministrou, você não ouviu, foi uma audição desatenta, não gerou mudança em você, não gerou desconforto nenhum em você, não te trouxe nenhum sentimento, não te promoveu nada. Entrou aqui, saiu aqui, ou talvez nem entrou, você só estava de corpo presente. Vai depender da intensidade com que você está lidando com aquilo que lhe distrai. O pastor Luciano Subirá, naquele livro Até que Nada Mais Importe, logo no início ele fala sobre as distrações. E aí eu estava louca para lembrar, quando o Senhor me deu que o tema seria esse, desse testemunho, que eu lembro que quando eu li o livro me impactou muito. E ele fala que ele vive pregando, viajando muito, né, nos seminários, nos eventos, nos congressos de igreja. E o filho dele, que hoje já é um adulto, pai de família, na época tinha 8 para 9 anos. Ele queria muito um videogame. Sempre que ele chegava das viagens, estava a filha e o filho lá esperando. Papai chegou, aquela euforia que quem é pai sabe que os filhos fazem quando a gente chega, cada vez que a gente sai de casa e retorna. E aí ele fazia aquela festa. Mas aí o pai decidiu, como bom menino que ele era, obediente, né, servo ali, todo cristão, entregou para ele um videogame de presente. Daí ele começou a perceber que quando ele chegava, o menino não estava nas recepções. Só estava a filha, a esposa, mais alguém que estivesse na casa. Aí ele abraçava todo mundo e dizia: mas cadê o Israel? Que ele se chama Israel. Aí ele lá do quarto gritava: já vai, pai, deixa eu passar dessa fase. Daqui a pouco, ele estava lá, deixando que a distração tirasse dele o prazer de recepcionar o pai dele, de ser afagado, de usufruir do amor paterno que o pai dele liberava para ele, do carinho, e dele também dar tudo isso para o pai. E aí ele foi percebendo que, assim como aquele videogame, muitas coisas nas nossas vidas se tornam um videogame, se tornam uma distração, e a gente começa a fazer a mesma coisa com Deus. Já vai, Senhor, eu estou aqui agora, só um minutinho, porque eu tenho que colocar aqui as mensagens no grupo da célula, senão o pessoal não fala. Não, peraí, Senhor, já vai. Mais tarde eu leio a Bíblia, porque agora eu tenho que ler esse material aqui. Eu vou facilitar a palavra. Sabe o que é distração? Num português bem claro. É, por exemplo, você ficar com a recepção na sua célula e chegar atrasado, sem uma causa plausível, que é óbvio que imprevistos acontecem com todos nós. Mas eu digo de compromisso, eu estou me referindo a isso. É você ficar com uma responsabilidade, algo ter sido confiado a você e você faltar para com aquilo. É o Senhor te chamar para orar, é o Senhor estar falando com você durante a pregação, durante a ministração, momento de você receber, de você estar sendo alimentado, de aprender do Senhor, para depois praticar aquilo na sua vida. E aí você está lá no meio do culto, olhando o seu celular, olhando as suas mensagens, mandando mensagem para alguém, falando algo que você poderia fazer depois. Distração é tudo que nos tira do foco, é tudo que nos impede de fazer o que Deus nos propôs para fazer. Mas distração, a exemplo do que aconteceu com Davi, também pode estar relacionada a você estar no lugar errado. Diga para o seu irmão: no lugar errado.
Vigia onde você anda. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Samuel, capítulo 12. Samuel 12, só o versinho 2, a gente vai ler. Amados, vocês vão entender como estar no lugar errado pode trazer consequências muito tenebrosas para as nossas vidas. Como as distrações, como o fato de você não estar sensível no espírito, não prestar a atenção necessária, pode lhe tirar do propósito, pode lhe tirar do centro da vontade de Deus. Samuel 12, segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, o verso 2 apenas. Diz assim, nessa versão NVI: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher bonita tomando banho. 1 Samuel, 2 Samuel 12, o verso 2. Não? Vamos ver aqui. Deixa eu olhar aqui na minha versão. Nesse trecho em que Davi avista Batseba tomando banho, deixa eu só encontrar aqui na minha Bíblia. Nesse trecho, ele avista, eu posso ter me equivocado com 2 Samuel 11, verso 2, né? Amém. Nós temos no verso 2, onde fala que ele avista uma mulher tomando banho. Tem versão que diz que ele foi passear no pátio do palácio, no terraço do palácio. Na minha versão, não foi passear. Não foi, na minha versão, é outra palavra que tem. Na minha versão foi passear. Tem versão que ele foi se distrair. Eu não me lembro qual a versão agora, mas nesta versão NVI, o título, no verso 2, onde diz: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Nesse trecho, tem algumas versões que diz, ao invés de passear, está que ele foi se distrair. Então, compreendam que a palavra passear é um sinônimo de distração. Ele foi ali dar uma espairecida, uma distraída no terraço do palácio. Só que o verso 1 diz que aquela época era o período de primavera, onde as guerras estavam acontecendo, e os reis não deveriam estar regaladamente em seus palácios, passeando ou distraídos pelo terraço. Mas por estar no lugar errado, Davi foi sucumbido por uma distração. E essa distração o fez depois cometer algo que marcou a sua história, que foi o adultério que ele cometeu, a covardia que ele cometeu para com Urias, um dos seus melhores homens, e essa história que a gente já conhece. Mas o que a gente vai abordar é do ponto de vista da distração. Como estar no lugar errado pode lhe fazer enxergar o que você não deve enxergar. Pode lhe fazer avistar uma distração que vai lhe tirar do propósito do Senhor, que vai lhe fazer entristecer o coração de Deus, que vai lhe fazer retardar a sua caminhada, a sua jornada ministerial com o Senhor. Amém? O exemplo de Davi é um exemplo muito forte de distração. Um outro exemplo bem clássico é o de Sansão. Sansão, a Bíblia diz que quando ele viu Dalila, ele a desejou. Quando ele a olhou, ele se esqueceu de tudo que ele foi fazer ali, parece que o homem ficou cego, encantado pela mulher. E é neste momento, é por meio desta distração, que Sansão hoje é conhecido não pelo fortão do cabelão, como diz a musiquinha, mas pela segunda parte da musiquinha. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão. Sansão ficou conhecido pelo seu fracasso. E a gente precisa hoje decidir e identificar as distrações para que ela não nos faça ficar conhecido pelo nosso fracasso. Para que a gente não venha fracassar, porque o Senhor, Ele tem vitórias para nós. Sansão era um homem de força, Sansão era um homem de Deus, era escolhido, foi escolhido para um propósito, mas uma distração o fez ficar conhecido na história, não pelo seu êxito, mas pelo seu insucesso na sua jornada. Por uma distração. Marta também é conhecida pelas distrações.
Marta se preocupa excessivamente com os trabalhos, com os afazeres. Talvez você se identifique com Marta, talvez essa tenha sido a sua distração. Você tem trabalhado muito. Você tem trabalhado muito. E o que Jesus diz a Marta quando ela indaga o fato de Maria não estar ajudando? É que Maria escolheu o melhor e que Ele não vai privá-la disso. A gente precisa entender que nós estamos rodeados de distrações. E que nós temos na palavra de Deus exemplos de grandes homens, de grandes mulheres de Deus, de grandes referências, que por distrações perderam o foco, se desviaram do centro da vontade de Deus, se desviaram do propósito, perderam o melhor. Perderam o melhor. Amém, amados? O que tem sido o seu videogame, amados? Tem gente que tem feito da sua distração coronavírus. Só olha quantas mortes, quantos leitos desocupados, como é que está em tal estado, como é que está no país. Tem gente que faz da sua distração notícia política, olha onde o presidente subiu, desceu, foi, deitou, acordou, tomou café, escovou os dentes, está em tal estado, está em tal cidade. Tem gente que a sua distração é o futebol ou algum outro esporte. Tem gente que a sua distração para os jovens é mesmo o próprio videogame, os jogos online, que são a sensação do momento. Está todo mundo em casa, mas a gente está junto aqui online, né, no jogo. O que tem sido a sua distração? O Senhor quer que você identifique hoje, que você se autoexamine. Não fica aqui pensando que essa palavra, fulano devia estar aqui, que não sai do celular. É para você aproveitar a oportunidade de identificar as suas distrações. O que tem sido distração na sua vida? O que está a ponto de te fazer sair completamente do propósito do Senhor? O que está impedindo, o que está diminuindo, aleluias, o que está bloqueando você de receber a informação desejada e liberada dos céus para a minha e para a sua vida? Não são poucas. E sabe o que é mais grave ainda? E entristece o coração de Deus? Quando você faz das bênçãos dele na sua vida distrações. Você orou tanto por um marido e ele te deu um casamento abençoado. E aí você para de fazer tudo o que você fazia, porque agora você está casada, você tem que cuidar do seu marido. Você pediu tanto um filho, e agora que você tem um filho, você não vai mais à igreja, porque você tem um filho e você precisa cuidar do seu filho. Você pediu tanto uma casa assim, e você não recebe ninguém na sua casa, você não abre ela para a obra. Você só cuida da casa. Você pediu tanto uma ascensão na sua carreira profissional e agora você trabalha excessivamente, você tem que fazer hora extra, você tem que trabalhar de madrugada, você tem que trabalhar no final de semana, você tem que trabalhar no feriado. Amados, o Senhor quer que você identifique hoje onde está a sua distração. E mais grave do que você constatar, é isso, é aquilo, amém. Presta atenção, fala para você de novo. Presta atenção. Fala. Presta atenção. Não faça das bênçãos do Senhor na sua vida distrações. Você tem que usufruir delas com sabedoria. Tudo nos é lícito, mas não tudo nos convém. Porque tudo que a gente vai usufruir, inclusive aquilo que o Senhor nos deu, precisa ser com moderação ou vira distração. Nos desvia dele, nos impede de receber a informação desejada. Estão compreendendo, amados? Aleluias. Os excessos, eles são perigosos. É uma linha tênue entre você cuidar daquilo que Deus te deu e achar que você está agradando ao Senhor. E, na verdade, Ele está ali com o coraçãozinho tão entristecido que Ele te concedeu o desejo do teu coração e você está trocando. Está trocando o que é essencial, o que é primícia na tua vida por uma bênção. Você está trocando o Deus das bênçãos pela pequena bênção que Ele lhe concedeu. Aquilo é apenas o começo do que Ele tem para mim e para você. Nós precisamos prestar atenção. E prestar atenção requer sensibilidade. E estar sensível requer estar aquebrantado. E estar aquebrantado requer se humilhar diante do Senhor. E se humilhar diante de Deus requer reconhecer que você é fraco, que você é necessitado, que você é falho, que você erra.
que você tem andado distraído, mas que agora você já sabe, isso aqui estava sendo uma distração na minha vida, isso aqui eu já vou fazer um xizinho. Isso aqui está sendo uma distração na minha vida. Em nome de Jesus, eu vou eliminar. Tem coisas que você vai precisar eliminar. Tem distrações que você precisa eliminar hoje. O Senhor tem pressa que você elimine da sua vida. O Senhor tem pressa que você, aleluias, abra mão dessa distração. Porque servir ao Senhor também é renúncia. E você não quer largar. Você precisa largar. Você precisa largar porque está te impedindo de receber o que Deus tem para a tua vida. Ele continua entregando, mas olha a frase. Quando não prestamos atenção ao que Deus diz, e Ele está dizendo, perdemos o que Ele está fazendo. Deus está trabalhando e você está menosprezando, você está desprezando o trabalho de Deus para te abençoar, para te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida, em troca de uma distração. O que tem sido o seu videogame essa noite? O que tem sido a sua distração hoje? Detecte, peça ao Espírito Santo que traga a luz, que te mostre, que te revele se você está confuso, atordoado, distraído bastante para não conseguir identificar. E cultive o hábito de estar atento. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Olha o que a palavra de Deus, não precisa abrir, eu vou ler para você, no livro de Hebreus diz assim. Hebreus 2, o verso 1, se você quiser tomar nota para ler depois. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, verso 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Não sou eu que estou te pedindo para prestar atenção em mim, no que eu estou dizendo. A palavra do Senhor em Hebreus 2, verso 1, diz para mim e para você, preste, e não é só atenção não, preste maior atenção. Ou seja, não escute de maneira desatenta. Não fique na célula, não fique no culto, não fique na reunião, não fique na oração com maldição desatenta. Prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. A palavra de Deus também diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se o seu ouvido não está atento, se você não está com maldição atenta, se você não está prestando atenção, como em Hebreus nos adverte para prestar, a palavra diz que é para que a gente jamais se desvie. Isso significa que se você não ouvir e não prestar atenção ao que ouve, você fatalmente vai permitir que as distrações te desviem. E não é isso que o Senhor quer. Nem para a minha e nem para a sua vida. Amém, igreja? Vamos nos colocar.